É isso aí, pessoal. E aí, a gente estava vendo o registro 0000 da escrituração fiscal digital. Entendeu pra caramba ali? Que cada bloco tem registros. Cada registro tem registro pai e registros filhos. E aí, um registro pode estar vinculado a vários registros filhos, ou um registro pai pode estar vinculado a somente um registro filho. Mas todo filho tem um pai, exceto o registro inicial e final. E, finalmente, nós vimos que cada registro tem vários campos. Vai na telinha para você ver. Então a gente falou dos campos aí dos registros e eu botei aqui o exemplo, o registro mais simples que nós temos, né? Que é o registro inicial. Mas de alguma forma você precisava conhecer um registro, né? Então tá aqui um registro inicial. Fechou, pessoal? Então vamos lá. Aí a gente falou aqui dos registros, veja o que caiu nas provas da CESP, né? Vamos ver aqui algumas questõezinhas de prova. As penalidades relativas à obrigação acessória referente à escrituração dos livros fiscais se aplicam mesmo aos contribuintes que tenham sanado, antes de qualquer procedimento do fisco, as irregularidades das respectivas obrigações. Então, veja, multas relativas à obrigação acessória referente à escrituração dos livros fiscais, né, por EFD, se aplicam mesmo aos contribuintes que tenham sanado, antes de qualquer procedimento do fisco, as irregularidades das respectivas obrigações. Então é interessante que provavelmente essa aqui está vinculada aí à situação relacionada aí à multa punitiva, né? Não a multa punitiva, na verdade, essas penalidades se aplicam mesmo aos contribuintes. O gabarito aqui é errado, como se as multas punitivas pudessem ser liberadas mediante o que nós chamamos aí a situação da denúncia espontânea. Então, aqui está mais relacionado ao artigo 138 lá do Código Tributário Nacional. Mediante a denúncia espontânea, ele se livra da obrigação de pagar a referida multa punitiva, como ele diz aqui para nós. Bom, vamos lá. Outra questão, o auditor fiscal, por exemplo, do GDF, né, que é o Distrito Federal, não pode solicitar ao contribuinte da AEFD, uma vez que a recepção e a validação dos dados são realizadas no Sistema Público de Escrituração Digital, administrado pelo próprio GDF. Quer dizer, eu posso ou não pedir para um contribuinte aquilo que, a princípio, ele entregou, né, a respeito dessa situação, tá certo? Então, pode sim pedir, e isso não é impedimento, quer dizer, o fato dele ter entregue aquela informação eletronicamente não impede que nós possamos solicitar novamente a informação para ele. Então, esse item aqui está errado, mas vale a pena a gente comentar aqui com você, tá certo? Olha aqui para mim. Então, às vezes, você quer a informação oficial que ele entregou junto ao cadastro da Receita Federal, então a gente vai lá e pega lá no nosso banco de dados, que é o convênio que o Estado tem para com a Receita de pegar todos os dados do Repositório Nacional das Notas Eletrônicas, mas às vezes não, a gente quer que o próprio contribuinte possa entregar-nos aqueles arquivos que ele tem, né? Claro que a princípio devem ser os arquivos oficiais que ele entregou para a Receita. Então, de alguma forma a gente pode fazer a notificação ou pegar diretamente no repositório ou a princípio fazer pegar esses dados junto ao contribuinte, tá bom? Nada impede que nós façamos essa solicitação via notificação fiscal. Vai na telinha? Bom, outra questão. Ao arquivo digital da FD, anexado a um processo de fiscalização, não se aplica nenhuma especificação quanto ao layout na sua geração, já que se devem respeitar as características de cada empresa. É isso mesmo, professor? Puxa vida, totalmente falso, né? Eu vi aí o tal do registro 0000, ele é cheio de especificações. Olha aqui para mim. O ato COTEP, da Comissão Técnica Permanente, que estabeleceu como que deve ser um registro da escrituração fiscal digital, ele pede que qualquer que seja a empresa cumpra-se o mesmo registro. Imagina se cada empresa fizesse do seu jeito a sua escrituração fiscal digital. Ninguém mais conversava, né? Porque ninguém ia ter tempo de conseguir entender o que cada um fez. Mas já que houve uma padronização para todas as empresas, aí a situação ficou diferente. Tá certo? Volta na telinha. Outra situação, ó. Salvo disposição em contrário,
O contribuinte que mantiver mais de um estabelecimento, seja uma filial, uma sucursal, uma agência, um depósito, uma fábrica ou outro, deverá fazer a escrituração em livros fiscais distintos para cada um deles, vedada sua centralização. Então veja, a escrituração de cada um é feita de forma separada, está correta essa informação. A centralização pode ser na apuração, tá certo? Então o resultado do ICMS em cada estabelecimento depois pode ser centralizado numa apuração do imposto. Então coloque aí o gabarito oficial que foi certo. Outra questão que caiu agora na prova da Cefaz Santa Catarina. Veja lá. Prova da Cefaz Santa Catarina. Análise a partir de cruzamentos eletrônicos de informações permitem identificar divergências entre os arquivos XML, que é a nota fiscal eletrônica, e os documentos escriturados na escrituração fiscal digital ICMS IPI, que é a nossa escrituração digital. Por exemplo, registro do grupo de informações N e ICMS, né, normal e substituição tributária, podem ser extraídos do sistema da nota fiscal eletrônica para serem comparados com o registro de escrituração EFD e ICMS IPI que estão no grupo. Então, se você está querendo detalhamentos da nota fiscal, então você vai em cima do que a princípio seria. Vamos lembrar, o grupo H, por exemplo, é inventário. O grupo K, né? O grupo D. O grupo C, professor, você lembrou a mim que o grupo C é o mais importante porque ele faz detalhamentos da nota fiscal. Pois é aqui que a gente vai achar informações sobre o ICMS normal e o ICMS substituição tributária. Quer dizer, a gente vai achar as informações necessárias para a gente poder, inclusive, apurar qual que é o imposto aqui com o detalhamento da nota. Por isso o gabarito aqui vai ser a letra C, a letra B, perdão, o bloco C. A letra B, o bloco C, tá certo? Bom, olha aqui para mim. Importantes informações a respeito, então, dos nossos blocos que caem na prova, em relação a esse item do edital, né? A auditoria fiscal digital versus a nota fiscal eletrônica. Mas vamos para mais itens para a gente conhecer mais ainda. Vai na telinha. Então ele fala assim, para validarmos o valor do ICMS do ativo permanente, iremos recorrer às informações dos documentos fiscais, normalmente uma nota fiscal eletrônica, e os documentos fiscais serão detalhados a seguir no registro G130. Então, para validarmos o valor do ICMS no ativo permanente, iremos recorrer às informações dos documentos fiscais, normalmente uma nota eletrônica. E os documentos fiscais serão detalhados a seguir no registro G130. Essa informação pode ser facilmente cruzada com os dados da nota eletrônica, permitindo-nos proceder a testes de auditoria sobre a EFD, que é esse campo aqui, valor PAC underline PAS, tá vendo? Esse é o campo que a gente analisa. Este valor normalmente equivale ao famoso 1,48 que a gente vai apurar mês a mês. Se este valor não for informado, significa que será computado no crédito do ativo permanente. Será computado no crédito do ativo permanente. O registro H010 representa o inventário propriamente dito. Então, o H é justamente o bloco do inventário, o 010 é o inventário propriamente dito. É aqui que encontraremos as informações de cada item no estoque do estabelecimento. Esse, então, é o registro principal, mais utilizado em teste de auditoria de estoques de contribuintes. Então, se cair na prova alguma situação relacionada à auditoria do fiscal sobre o estoque, você está preocupado com todos os dados do registro H010. Tá certo? Professor Tudão, olha aqui para mim. É necessário decorar todos os registros que nós temos na escrituração fiscal digital? Alguém já me perguntou isso. Eu quero dizer para você, é complicado esse tema aqui na nossa prova, né? A respeito de qual o nível de profundidade que o avaliador pode entrar nisso aqui. Sabe por quê? Porque por mais que
imagine, você tem que olhar. Se você olhasse, você ia falar, é absurdo, professor. Por mais que você, a princípio, fosse decorar um registro, aí você teria que decorar todos os campos, cada campo com a sua finalidade. Aí você, a princípio, você faria essa auditoria pensando no campo e no registro. Queridos, não é assim que nós fazemos dentro da secretaria. Na secretaria, nós fazemos o quê? Nós pegamos um programa de auditoria que já foi bolado, que uma pessoa só já estudou quais são esses campos, e essa pessoa fez o programa de auditoria para todo o Estado. E nem sempre esse programa foi feito por auditores. Normalmente, pelo contrário, ele é feito por uma pessoa jurídica contratada, ou seja, uma empresa fez o programa. Você entende? Então, na verdade, é como se a gente quisesse voltar para o tempo, né, de fazer a programação, né, e a princípio fazer com que o próprio programa seja feito pelo auditor. Não é isso, a gente já pega o programa feito, ele faz as comparações de dados e nós, com aquilo que ele a princípio informa, nós vamos para cima da empresa para poder saber se aquelas situações se verificam ou não. Pois é, professor, mas será que a princípio vai cair de que forma? Então vou trazer aí algumas questões para a gente ver como é que está caindo, para a gente não ficar pensando e viajando. Vai na telinha, tá bom? Então, na verdade, é uma matéria que tem caído com alguma frequência e a gente vai ver como é que caiu nas últimas provas. Então, vamos lá. Como poderemos utilizar um registro, ou este registro, por exemplo, para análise fiscal? Então, a gente está falando lá do H010, que é o registro de inventário. Tomando por base o período do inventário, normalmente é o período anual, podemos detalhar as entradas e saídas de cada item, conforme o campo COD _ item do registro C100, quer dizer, o C100 acaba sendo muito importante porque ele tem justamente aquele código, né, que a gente precisa de alguma forma. Então ele fala assim, o C100 e contabilizar o suposto estoque com base nas notas fiscais. Estes valores devem ser próximos ou idênticos aos valores apresentados no inventário. Então esses valores devem ser próximos ou idênticos aos valores apresentados no inventário, tá certo? E aí o que ele diz aqui para nós a respeito desta situação? Ele fala assim, ó, uma outra forma de fazer seria utilizar-se diretamente das informações das notas eletrônicas, o que nos daria ainda mais poder de comparação de possíveis falhas. No entanto, não poderíamos lançar mão do código de item, uma vez de ele ser diferente da nota eletrônica com a EFD. Então aqui já temos um outro problema nessa fiscalização. Olha aqui para mim. Um grave problema que nós temos é quando aqueles dados que estão na nota eletrônica não batem com a classificação que ele colocou no registro de inventário. Tipo, ele, por exemplo, vende um caderno universitário para 10 matérias. Aí, quando a princípio ele emite a nota, ele bota lá, caderno universitário 10 matérias. Quando ele vai no inventário, ele bota cor azul, capa dura. Então ele vai botando várias outras significados para o mesmo produto. Então você acaba tendo, às vezes, controles paralelos do mesmo produto, diferentes entre a nota eletrônica e o inventário. Por isso que ele vai falar aqui, ó, talvez o ideal fosse usar um outro artifício, né? Usar a nomenclatura comum do Mercosul. Mas nem sempre a nomenclatura comum do Mercosul tem o detalhamento necessário para que a gente consiga poder diferenciar o item a item. Porque dentro de uma loja, apesar de você ter lá um determinado produto, caderno, você tem vários tipos de caderno. E a NCM vai falar só caderno. Vai na telinha. Então, o problema da fiscalização relacionada a inventário de forma eletrônica é um grande problema, né? Que é um dos maiores problemas que nós temos aqui nesse caso, é justamente a situação relacionada à nomenclatura. Veja só, uma outra forma de fazer seria utilizar-se diretamente das informações da nota, o que daria mais poder de comparação de possíveis falhas. No entanto, não poderíamos lançar mão do código de cada item, uma vez que é diferente o código de um item na nota eletrônica e na EFD. Uma forma diferente de fazer isso seria com base na nomenclatura comum do Mercosul,
caso ele não se confunda com outro NCM de um outro item que comumente é utilizado pelo estabelecimento. Então, aí nós temos outro problema, né? Quer dizer, de repente, o próprio estabelecimento vende vários itens dentro daquela NCM. Então, a NCM não seria a melhor aplicação. Então, lembrando que o NCM concentra itens similares, mas, por vezes, o mesmo NCM é aplicado para diversos itens, o que também inviabilizaria esse tipo de análise. Note que para buscarmos o NCM da FD, teremos que utilizar o código do item para buscar a informação da NCM dentro do registro 0200 e então poder comparar com as notas eletrônicas. Olha aqui para mim. Então não é fácil, por exemplo, nós fazemos a nossa auditoria fiscal a respeito de dados quanto ao inventário comparando com a nota eletrônica por causa dos códigos dos itens, que às vezes é mais interessante, por exemplo, pegar um código inventado pela empresa, que ela a princípio individualiza não por nome do produto, mas por um código que ela inventa, né? Como se fosse ele vai falar aqui para você, um jetim, vai na telinha. Uma terceira maneira, então, de cruzar as notas com a escrituração fiscal digital para fins do nosso inventário seria buscar uma informação do jetim dos produtos. Caso esse jetim exista, né? Quer dizer, é um código internacional de produtos. Então, na verdade, esse jetim, se for utilizado pela empresa, acaba ajudando o colega fiscal a fazer essa apuração do tributo. Tá certo? Esta informação também é registrada na FD, também no registro 0200, no campo código de barras. Código underline barra. É de se ressaltar que este código ainda não é prevalente o suficiente e pode não atender todos os casos em análise. Então, há uma dificuldade. A gente já viu aqui um problema que nós temos a respeito de utilização de dados para a nossa fiscalização nos inventários, nos estoques de produtos. Bom, identificação das principais divergências fiscais que nós temos visto, né, em determinadas circunstâncias. Então, vamos falar sobre essa identificação das principais divergências fiscais. Por exemplo, crédito do ICMS para aquisições de material de uso ou consumo. Então, aqui já é uma primeira circunstância. Nós dizemos que uma bela indicação desse crédito do ICMS é o campo que trata a respeito do CFOP. O que é o CFOP de uma nota fiscal? É o que nós chamamos de Código Fiscal de Operações e Prestações. Código Fiscal de Operações e Prestações. Então, o Código Fiscal de Operações e Prestações, ele vai indicar que tipo de operação, que tipo de classificado, né? Que tipo de operação está sendo classificada naquela situação. Por exemplo, o 1.556 é uma saída. Aliás, o código de 1556, o CFOP 1556, ele se refere a material de uso ou consumo, né? Então, código, o CFOP, né, 1556. Então, é a compra de material de uso ou consumo. Compra interna desse material. E o 2556 é a compra que vem externa, ou seja, de outro estado, ou seja, vamos botar aqui, ó, interestadual. Então, se a nota fiscal já está nesse campo, 1556 ou 2556, nós já sabemos que ela foi classificada como material de uso e consumo. Isso resolve o problema? Não. Olha aqui para mim. Não resolve porque muitas empresas compram matérias que não são classificadas como material de uso e consumo, mas que na realidade o são. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, né? O que você acha do que eu vou falar para você? Uma empresa quer dar cursos para os seus funcionários. Aí ela compra diversas pranchetas, canetas, papel, blocos, pastas, entrega aos seus funcionários. E ela, a princípio, dá aquele curso e depois
os funcionários devolvem tais itens. Esse material é considerado matéria-prima da empresa? A empresa é uma indústria, né, de material bélico, então ela faz armamento. Esse tipo de material é considerado matéria-prima? Embalagem? Bom, não. Insumo da produção para fazer arma? Não. Isso, na verdade, é um material que ele está dando ali para fazer custo, depois vai devolver, ou a princípio vai ficar, né? Então, esse material é brinde? Não sei, professor, se eu classificaria como brinde, mas de qualquer forma, dá para classificar ele como material de uso ou consumo, porque ele não compõe produto acabado e vai ser utilizado pela pessoa. Então, se é um material de uso ou consumo, vai dar direito a crédito? Você entende que esse material não poderia dar direito a crédito? Estou falando isso porque, a princípio, às vezes uma operação como essa que cai na prova e que não tem nada a ver. O que é o material de uso ou consumo? É um material que é comprado pela empresa e que não faz parte do produto acabado, mas é um custo para a empresa. Então, você quer dar custo para o seu funcionário, você, a princípio, é o consumidor final daquele produto. Então, você tem que pagar o imposto, não pode se creditar pelo imposto. Você entende? Então, é um material de uso ou consumo. Então, não dá direito a crédito. Então, tomar cuidado que mesmo com o CFOP 1556 ou 2556, nós já conseguimos pegar situações onde a pessoa se creditou de material de uso e consumo. Mas tem vários materiais de uso e consumo que, por classificação indevida da empresa, são creditados e você, fiscal, vai ter que analisar. Então, essa é uma das fontes de auditoria fiscal. Crédito do ICMS no material de uso e consumo. Volta na telinha. Então, na verdade, a gente vai ter que verificar, uma das verificações que deve ser feitas pelo colega fiscal é a verificação, dentro da nossa auditoria fiscal, vai ser a verificação física, também conhecida como inspeção. Então, você pode ir lá no setor onde está, a princípio, as pastas e tudo mais e verificar, essa pasta aqui é utilizada para o curso, mas a finalidade do curso, que é dada aqui internamente, tem nada a ver com a finalidade da empresa em si. Então, isso aqui não é um insumo da produção. Para mim, é um material de uso e consumo. Então, na verdade, existe um erro na classificação do CFOP, fazendo com que a empresa esteja se creditando desse material, tá certo? Lembrando também que outra coisa que nós vamos analisar quanto ao material de uso ou consumo, é justamente a data, 1º de janeiro de 2033, ou seja, a data acaba sendo muito relevante. Olha aqui para mim. Porque com o advento da alteração da Lei Candir, o material de uso ou consumo que daria direito a crédito a partir de 1º de janeiro de 2020, passou a dar direito a crédito somente a partir de 1º de janeiro de 2033, ou seja, nós hoje, se houver algum creditamento na empresa quanto a esse tipo de material, isto é irregular. Mas quem estabelece o CFOP para você declarar na compra do produto, o remetente escreve lá na sua nota fiscal de saída qual que é o CFOP que ele considera. Mas para o remetente vender, por exemplo, uma pasta, vender uma caneta, isso é mercadoria, isso aí é uma operação comum dele, né? Normal, uma operação extremamente normal. Mas, para o destinatário, ele é que vai classificar aquilo como material de uso ou consumo ou não. Então, na verdade, erro de classificação é um problema nessa situação. E a segunda situação, crédito indevido, porque, a princípio, ele fez crédito quando não deveria ter feito. Tudo bem? Volta na telinha. Então, quanto a esse item, a gente entendeu que é o erro na classificação e crédito indevido. Agora, quanto ao item 2, por exemplo, o ativo imobilizado, nós temos também o CFOP de ativo imobilizado. O CFOP do ativo imobilizado é o 1.551 ou 2.551. O que é o 1.551? É a aquisição interna de bem do ativo imobilizado. E o 2.551? A aquisição interestadual de ativo imobilizado. Então, a primeira coisa que a gente tem com o problema do ativo imobilizado, para a gente poder dizer que a auditoria fiscal tem que pegar, né, é verificar se esses créditos que estão sendo feitos aqui, através desse 1.551 e o 2.551, estão verificando a regra dos 1,48. Ou seja, a primeira coisa é verificar se eles estão seguindo o que a Lei Candir prevê. Olha aqui para mim.
Eu já vi crédito sendo feito de forma integral, ou seja, a pessoa compra o maquinário, pagou o ICMS, ele vai lá e se credita efetivamente do maquinário por completo. Ele pode até se creditar, não por completo, vai ser 1,48 sobre a ponderação das saídas tributadas todo mês. Então, em 4 anos é que ele vai poder se creditar e não imediatamente na sua entrada. Então, essa é a primeira situação que nós verificamos. Aí, outras situações que estão previstas na Lei Candir é justamente aquilo que a gente vai, a princípio, também operar aqui. Segunda coisa, é verificar quando que começou esse direito ao crédito. Então, é quando entrar o bem no estabelecimento. Então, você tem que ver quando é que o bem entrou no estabelecimento, quando é que está registrado a entrada dele. Volta na telinha. Então, não é na data da compra, é na data da entrada. Então, a gente vai analisar a data da entrada daquele bem no estabelecimento. A partir do momento da entrada, eu começo a poder me creditar. Então, essa é a segunda situação. Terceira situação, eu vou lá no bloco 9, eu vou lá no bloco G, não é esse o bloco? Eu vou lá no bloco G, né? Tá aqui, ó, bloco G, que é o do SIAP, e vou verificar os cálculos se estão corretos, né? Então, eu vou lá no bloco G e vou fazer por amostragem o recálculo, para verificar se estão corretos os cálculos que estão sendo feitos. Ou seja, a maior preocupação é a porcentagem das saídas tributadas mês a mês. Então, eu vou verificar se as saídas não tributadas estão corretamente aferidas, né? Porque as saídas tributadas mês a mês é que vão gerar situações. Então, eu vou verificar as saídas não tributadas que estão sendo aferidas ali, né? Justamente porque, olha aqui para mim, se ele a princípio subavaliar as saídas não tributadas, ele vai poder se creditar a mais. Outra coisa, né? Se a princípio ele está acreditando-se corretamente da energia elétrica e do serviço de comunicação, porque isso é variado diretamente com a situação relacionada às saídas consideradas tributadas. As saídas não tributadas, ou que não sejam saídas para exportação, não dão direito a esse crédito. Volta na telinha. Então, depois eu tenho que analisar as notas fiscais, eu vou analisar os documentos fiscais, para eu verificar se os valores que estão sendo declarados estão de acordo com os documentos fiscais que a empresa tem. Quer dizer, os valores declarados estão de acordo com os documentos fiscais que a empresa detém a respeito daquela situação. Aí temos um outro problema que tem a ver com aquilo que vai ser analisado pelo fiscal, que é a finalidade. Olha aqui, meu querido. Já fiz várias operações a respeito de crédito do ICMS no ativo permanente. E muitas vezes os colegas das empresas, eles a princípio, de alguma forma, acreditam que tudo que é comprado para ativo permanente deve ser considerado, a princípio, no direito ao crédito do SEAP. Então ele mete ativo permanente ali em tudo, só que, segundo a nossa Lei Candir, só dá direito a crédito no ativo permanente aquilo que é um ativo permanente ou imobilizado que vai fazer parte da finalidade, vai compor ou vai, a princípio, facilitar o cumprimento da finalidade da empresa. E o que seria esse cumprimento da finalidade da empresa? Então, se há uma máquina, por exemplo, que corta couro, ela vai dar direito a crédito numa empresa de produtos derivados do couro. Se há uma máquina, por exemplo, que faz uma lingoteira, como caiu em prova, ela vai dar direito a crédito na siderúrgica, porque os lingotes de ferro vão ser feitos, né, o lingote de aço, através da lingoteira. Então, na verdade, estou dando exemplos de prova. Então, o que não dá direito a crédito é que não tem nada a ver com a finalidade da empresa. Então, uma pessoa, por exemplo, compra lá um estande de revistas para deixar na sala, né, de bem-estar lá das pessoas que trabalham na empresa. Tudo bem, você quer comprar um estande de revista, mas isso não tem a ver com a finalidade da empresa. Qual que é a tua empresa? Eu sou uma distribuidora de petróleo. Tem nada a ver. Então, na verdade, você não tem... mas eu preciso deixar um bem-estar para as pessoas. Pois é, o pensamento seria esse, mas não é. O pensamento não é esse. O pensamento
Tem a ver com a atividade fim da empresa? Não tem, não dá direito a crédito. Você é um consumidor final daquele produto, tem que pagar imposto. Então você é um consumidor final daquele estante, tem que pagar imposto. Entendeu? Peguei uma empresa que a princípio fez uma reforma gigante na empresa. E aí ela comprou cascalho, areia, cimento, pedra, materiais de construção, fio, botou tudo ali, não, ativo permanente, creditamentos. Gente do céu, da onde ela tirou isso? Né? Quer dizer, da onde ela tirou que o material de construção, né, usado para diversos setores da empresa, várias coisas, faz reforma daqui, reforma de lá, não sei o que, tudo isso foi retirado da empresa, o auto ficou enorme, porque normalmente você faz os 48 meses para trás que ela já se creditou, quer dizer, tudo que ela se creditou está errado, né, naquela situação específica. Então, esse é um outro item a se avaliar, a finalidade, se o bem tem aquela finalidade ou não, tá certo? Depois a gente continua, próximo bloco. Até a próxima.